Em Mateus 16:18, a Bíblia diz assim, onde Pedro tem um diálogo com Jesus ali. Jesus é aquela passagem onde ele pergunta, o que estão dizendo por aí que eu sou? Né? E Pedro fala, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Ele fala, não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. E aí ele diz isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Volta lá no 18 mesmo. Volta no 18, por gentileza. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei você, mas quando eu ouvi essa palavra, eu ficava imaginando as portas do inferno vindo de forma gigantesca contra a igreja. Só que quantos de vocês sabem que a porta é um ser inanimado? A porta ela está parada. Quem é vivo é a igreja. Então significa que é nós que estamos avançando. É a igreja que está avançando. E a porta do inferno está lá para tentar te parar, só que a igreja é um rolo compressor desde o início da sua história. A igreja é um rolo compressor desde o início da sua história. E as portas do inferno se colocam numa posição para tentar parar o povo de Deus. Só que nada pode contra esse rolo compressor. No momento em que a porta do inferno se coloca, aconteceu, os discípulos meteram o pé nessa porta e entraram com força e violência. John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, Charles Finney, esses homens entraram com força e meteram o pé na porta do inferno. Arrancaram homens de lá de dentro, arrancaram pessoas de lá de dentro. Essa palavra ela tem o poder. Ei, fique avivado. Mantenha sua chaleira no fogo. E você vai começar a apitar. Vou pedir para os cantores descerem. Não, fica aí. Pode. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, amém? Você está animado? Eu gostaria de dizer algo aqui muito engraçado. Eu tenho uma veia muito forte para escatologia. Eu gosto de estudar esse assunto, né? Às vezes eu já fui até chato, né? Porque uma pessoa que gosta muito desse assunto, que estuda muito, ela acaba querendo falar o tempo inteiro sobre a volta de Jesus, e nós temos outras coisas também, né? Nós temos outros assuntos do agora. E esse assunto do agora, ele pode ser avivamento. Eu me lembro uma vez de ter falado para o pastor Edson assim, pastor, você sabe que não existe nada que impeça a volta de Cristo agora mesmo? E ele falou assim, eu sei, mas e o avivamento? Aí eu falei, não pastor, não tem nada. Nada que impeça. Só que faz todo sentido, nesses últimos dias, um grande avivamento varrer a terra. E sabe que isso pode começar a acontecer aqui mesmo? Você não está muito crente nisso? Diga, eu sou um agente de avivamento. Uma vez o Rodrigo Galvão e o Wesley, eles me contaram uma história. Eles disseram que o chefe deles, na empresa onde eles trabalhavam, ele tinha uma casa e a casa estava próxima de seu fim. Eles iam demolir aquela casa e construir uma nova casa. Quando ele decidiu demolir aquela casa, no último dia que aquela casa estaria em pé, ele chamou todos os amigos e falou assim, eu vou dar a maior festa que essa casa já teve. Vocês aproveitem tudo que tiver para aproveitar aqui nessa casa, porque amanhã eu vou demolir essa casa e não vai acontecer nada. Eu fiquei pensando nessa história, eu falei, que maluco, né? Ele simplesmente vai demolir a casa, então agora ele vai dar uma festa. Ei, o Senhor Deus, Ele criou esse mundo. Não é justo que o fim desse mundo venha sem que o dono tire um proveito do máximo que existe nele.
Oh, e você está convidado para essa grande festa, para tomar conta, para se apropriar, para aproveitar, para se divertir nesses últimos dias com o que Deus tem para fazer no nosso meio. Amém? Então, de fato, Jesus ele não tem nada que impeça ele de voltar, a não ser a própria vontade do Pai. E a vontade do Pai é ter um avivamento que varra os 4 cantos dessa terra nesses últimos dias, para salvar o maior número de pessoas que você possa imaginar. Olha só, uma coisa engraçada. Quando nasce o avivamento? Nós ouvimos falar de tantos avivamentos, mas a grande verdade é que a igreja nasceu no berço do avivamento. Amém? Sabe, um dos pontos interessantes do avivamento, sabe qual é? É que a característica das pessoas para receber a palavra muda. Quando você fala a palavra, não é mais necessário ficar fazendo esforço, mas as pessoas assimilam a palavra e dizem, amém, Jesus! Aleluia! Vocês estão avivados? Ou estão... Amém? Então, quando nasce? Em Atos 2:4. Ficar em Jerusalém, e vocês serão revestidos de poder, e serão minhas testemunhas, não só aqui, mas até os confins da terra. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela nasce no berço do avivamento. Imagine um berço chamado avivamento, a igreja nasceu ali. A igreja não foi chamada para estar morta. A igreja não foi chamada para estar alheia à vontade de Deus. A igreja não foi chamada para estar insensível às manifestações do Espírito. Mas a igreja foi chamada para estar conectada e com a chaleira no fogo o tempo inteiro. Ah, como eu tinha dificuldade com isso antes. Eu era muito racional, sabe? Muito, meu Deus, mas eu decidi colocar minha chaleira no fogo. No começo, ela só fazia um apitinho assim. O fogo estava baixo. Mas você decide aumentar o fogo e agora começa a sair fumaça. A Jane estava fazendo café um dia desse e eu fiquei assustado. A chaleira não estava só apitando e saindo fumaça, mas ela estava assim no fogão. Você aumenta o fogo e ela começa a trepidar lá. Ela começa a tremer. Ela começa a tremer. Daqui a pouco você começa a borbulhar. E se você não tampa direitinho, é capaz da água sair de lá de dentro e invadir tudo que está ao redor dela. Coloca a sua chaleira no fogo. Coloca a sua chaleira no fogo. Coloca a sua chaleira no fogo. E a igreja nasce nisso aí mesmo. O Espírito Santo vem. Algo que nunca ninguém tinha provado. Línguas são repartidas. A Bíblia diz que Pedro, quando ele vai dar o discurso, ele se levanta. Isso significa que ele estava no chão. E ele começa a pregar, e aquele Pedro que tinha medo de tudo, que negou a Jesus 3 vezes, agora se levanta desafiando todos na cara. E dizendo, vocês mataram o Salvador, é necessário que se arrependam. E 3.000 almas se rendem ao Evangelho naquele dia. E não parou por aí. A igreja é um rolo compressor. Sabe? Estava acontecendo agora de prenderem os discípulos e quererem matar Tiago morto ao fio da espada, e no próximo dia seria Pedro. Mas quem tem o avivamento dentro de si não teme nada e nem a ninguém. John Wesley disse uma frase interessante: me dê 100 homens que não têm medo de nada, a não ser do pecado, que não desejem nada, a não ser Deus, e eu vou fazer desses caras ministros, mesmo que eles não sejam. Uou. Quem tem um avivamento dentro de si não teme a nada. E Pedro, no outro dia, ia ser morto. E ele estava dormindo, a Bíblia diz. Quem, sabendo que vai ser morto, está dormindo um dia antes? Mas a igreja nasceu no berço do avivamento. E a igreja já viu que não tinha dado certo. Ficaram olhando para a situação e ficar suplicando, talvez ajuda de alguém, vai lá, tenta libertar eles. Não, a igreja se reúne agora.
E a igreja bota o joelho no chão e começa a orar, porque todo avivamento nasce no berço da oração. Você pode pegar a história dos avivamentos e você vai ver que nenhum deles nasceu de forma diferente, senão quando as pessoas estavam orando, senão quando as pessoas estavam se dedicando a Deus. E a igreja começa a orar fervorosamente, fervorosamente. E um anjo aparece. Ele toca ao lado de Pedro e diz assim, bora. E Pedro estava num sono tão pesado que ele falou, rapaz, será que é um sonho isso aqui? E o anjo pega a Pedro. Você consegue imaginar isso comigo? Tem uma porta ali e o anjo simplesmente, não vamos parar. O portão tem que se abrir automaticamente para nós. Como porta de shopping. Você está pronto para ver essas coisas, irmãos? Você está pronto? Bota a sua chaleira no fogo. Se prepara, porque nós já estamos vivendo uma medida desse avivamento. Olha só, você pode estar parecendo um pouco incrédulo quanto a isso, mas nós estamos vivendo uma medida de avivamento aqui. Eu posso provar. Durante anos e anos, nós tentamos fazer quantos carnezinhos já? Diversos. Às vezes nós tínhamos a adesão de 10 pessoas. E num carnezinho de 12 meses, muitas delas pagavam 5 meses. E desistiam. Alguma circunstância vinha sobre a vida delas e elas não conseguiam cumprir. Hoje nós estamos com 90 pessoas no carnê, que seria o projeto mezanino. As pessoas não estão parando. A gente já está no segundo porque o do som ele já foi concluído com sucesso no passado. Mas isso daí é sinal de avivamento? Não, não é só isso. Nós temos mais coisas. Nós temos visitantes todos os cultos. Uma boa parte dos visitantes tem ficado. Você sabe que existe uma estimativa que diz que Charles Finney, ele evangelizou em média 500 mil pessoas durante seu ministério. E que dessas 500 mil pessoas, 85% delas permaneceram na igreja. Isso é um número muito alto. Nós estamos as pessoas vêm nos visitar e 10% delas ficam conosco. Mas nós vamos chegar nos 80%. Porque nós estamos caminhando para um avivamento. Tem acontecido. Nos grandes avivamentos, Ricardo contou aqui semana passada, pastor Emerson. É como se o Espírito Santo passasse a foice no trigo, assim, ó. A igreja inteira caída no chão. Você tem visto isso aqui? Talvez não nessa medida. Eram homens fortes, aqueles brutamontes, até meio machistas. Não, eu não vou me envolver com isso. E eles estavam no chão, caídos. Porque a glória do Senhor invadiu aquele lugar. No avivamento você não tem muita vontade, sabe? É como se fosse um imã. O imã ele tem um campo magnético que ele puxa o ferro se estiver passando pertinho dele. Eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que estavam ouvindo o louvor daqui e quando viram já estava aqui dentro. As pessoas estão sendo atraídas para cá. Olha só. Existem diversas coisas que nós já falamos aqui com a nossa boca. E você viu acontecer. Preste atenção nisso que está sendo dito. A história desses homens dizia, sabe o quê? Que trânsito se formava para entrar nas reuniões deles. Que uma chuva como essa não podia impedir as pessoas de ir no vale e ouvir o George Whitefield. E numa chuva dessa vocês estão aqui. Então nós estamos vivendo uma medida de avivamento. Agora eu te falo, se você veio nessa chuva, talvez você está até um pouco molhado, seu pé está molhado, você veio de um dia de trabalho, está cansado. Isso é legítimo. Agora você está no culto daquele que dá força ao cansado. Você enfrentou tudo para chegar aqui. Você enfrentou chuva, você enfrentou trânsito. Não deixe agora que você está aqui sair sem receber alguma coisa.
Ou eu só saio daqui com a minha porção. Eu só saio daqui com a minha porção. Eu estava pedindo ao Senhor, sentado no meu lugar, Espírito Santo. É uma oração boba que eu faço, mas creia que funciona. Eu digo, se for para subir lá e não ter a tua unção, me desmaie aqui agora. Eu não quero subir lá. Eu não quero subir para falar coisas de mim mesmo, mas eu quero subir lá com uma mensagem que possa incendiar os meus irmãos. Que possa trazer proveito para o corpo de Cristo. E eu começo a me sentir, alguns ficam com a mão formigando, outros com o dedinho formigando. E eu fico me sentindo não valendo nada assim, fraco. Muito fraco mesmo. E eu senti essa unção, esse peso antes de subir. E eu sei que Deus, Ele tem algo para essa noite. Eu estava aqui ouvindo a mensagem no domingo, ouvindo aquela mensagem poderosa. E o pastor começou a dizer que não basta só você estar inerte ouvindo a mensagem. O contexto era mais ou menos esse. Você tem que querer participar. E eu falei assim, então eu quero. Mas sabe, eu estava meio sonolento ali. Mas eu levantei e falei assim, eu quero. E eu estiquei meus braços e comecei a orar em línguas. E eu senti uma direção para parar de orar. E eu parei. No momento que eu voltei, eu tentava falar em português e não conseguia mais. E isso é uma coisa muito louca, porque você viu que você já está nisso daí, você quer ir embora. Não, agora eu vou falar tudo que eu tenho para falar, que eu não falei em um ano, eu vou falar agora. E comecei a disparar. Ora, nem sei mais o que eu falei, falaram que eu falei uns idiomas, eu preciso assistir para ver. E comecei a falar e ardia dentro de mim. Dizendo assim, tem alguém que vai se levantar para interpretar. Você sabe que Deus fala, mas Ele não pode pegar você por aqui e fazer, o culto racional é seu. O seu entendimento vai te fazer ter o impulso para vir aqui na frente e interpretar. Só que é algo novo que nós estamos vivendo nisso, né? A gente tem muitas manifestações aqui, mas realmente línguas para interpretação e a interpretação propriamente dita é algo que está começando a se insurgir aqui. E eu ficava agoniado porque eu queria que a mensagem fosse passada. E eu falei assim, já que não estão me entendendo, não estão ouvindo, eu vou continuar falando, porque está gostoso demais isso aqui, Deus. Uau! Parará! E naquele momento que eu já percebi que ninguém ia se levantar, uma agonia dentro de mim, e todo mundo sabe que eu sou muito reservado nesse sentido. Você pode ter certeza, irmãos, que você nunca vai me ver inventando nada aqui na frente. Nunca vai me ver. Porque eu tomo cuidado com essas coisas do Espírito. Eu não quero fazer coisas de mim mesmo. Então, quando eu tive certeza, eu estava procurando alguém desesperado, né? E eu ouvi o pastor Ricardo. Falei, acho que ele entendeu na hora, né? Que era para pegar o microfone, mas sabiamente você foi falar com o pastor antes, né? E aí quando me trouxe o microfone, eu disparei em falar novamente, só que aquilo me deixou. E aí eu já conseguia ver a minha língua voltando a um estado de normalidade, só que eu tinha a mensagem. E consegui interpretá-la para a igreja. Isso é absurdo. Se você tem vontade de provar dessas coisas, você vai provar. Buscai com zelo os dons espirituais. Uma igreja avivada é uma igreja cheia dos dons. Então eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo onde uns vão falar, mas outros vão se levantar e interpretar. Alguns vão ver demônios e anjos. Outros vão operar em dons de milagre, de cura. Uou! Essa é a igreja do avivamento, irmãos. Você sabe que o avivamento, você precisa considerar, né? Os ministros eles têm falado o seguinte: um avivamento ele não cai na sua cabeça de maduro. Mas não tem como também a gente impor o que a gente quer de um avivamento. Olha só como são coisas assim extremas.
Um avivamento não cai na nossa cabeça. É necessário desejar. É necessário se colocar no fogo. É necessário amar a Deus. Desejá-lo. Mas ao mesmo tempo você não tem controle do alcance que isso vai tomar. O ministério da missão de Azusa começou numa casa. As pessoas, há relatos de que eles gritavam tanto, mas tanto, durante 3 dias e 3 noites, que a estrutura da casa cedeu por causa dos gritos. Você consegue imaginar isso? O que você imaginaria se você visse uma casa, um bando de gente doida, gritando lá dentro, sem parar, por 3 dias, e você soubesse que o grito foi tanto, que o que aconteceu? A estrutura da casa cedeu, não machucou ninguém, graças a Deus. Uou! Mais um indício de que nós estamos vivendo a ponta de um avivamento. Um dia desse eu saí daqui 1h da manhã. 3 dias, na verdade. Um culto até quase 11 horas. Eu até brinquei com a Érica. Falei, nós estamos parecendo algumas igrejas que a gente falava. Olha, eu termino o culto tarde, agora a gente está aqui. No culto tarde, ninguém quer ir embora. Ninguém quer ir embora. Tá gostoso. Não somente a parte das manifestações, mas tá junto. Quanto tempo a gente não vê picuinhas no nosso meio? Coisas que, sabe, destroem, mas não, nós estamos unânimes. Alguém é perfeito aqui, irmãos? Não, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Talvez eu faça uma coisa que vai pisar no teu pé. Mas por conta desse temor a Deus, do que nós estamos cultivando, do que nós estamos construindo aqui, a gente se suporta. E suportar não é alguma coisa negativa. Suportar é, eu sei que fulano está assim, mas eu vou dar um suporte a ele. Isso é avivamento. Isso são pessoas avivadas, nós estamos chamando isso. O sonho do nosso pastor, aquele momento em que ele teve batendo na cadeira, o sonho que eu digo é a vontade que ele tem de que haja um avivamento. E aquele momento onde ele teve na cadeira, na casa dele, dizendo, não me deixe fora do avivamento. Nós estamos entrando com um pé nisso. O nosso pé está ficando molhado com essas coisas. O nosso pé está ficando molhado com essas coisas. Nós amamos o mover do Espírito. E Ele pode se manifestar no nosso meio. Ele pode conduzir o culto, não é verdade? Nós estamos... Sabe o que é engraçado? Em um dos avivamentos, diz que foi pregado durante 18 horas, 20 sermões. E todo ministro sabia a hora exata de parar. Diz que era como um martelo batendo num prego e acertando no meio dele e entrando com tudo assim. Oh, palavras. Palavras que serão ditas daqui serão como um martelo pregando um prego na vida de vocês. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Aleluia. Olha só. Enquanto mais se surge um avivamento, o avivamento do século XVIII, por exemplo, que foi um dos maiores, algo gritante, eu estou dizendo em torno de 7 milhões de pessoas inicialmente. 7 milhões de pessoas inicialmente. Ele surge numa ocasião onde entra um movimento no século XVIII chamado Iluminismo. Alguém aí sabe que se arrisca a vir aqui e explicar o que é o Iluminismo? Alguém? Não? Então, tudo bem, não tem problema. Eu vou explicar só como isso estava afetando a igreja, tá bom? Depois você pode ir lá no Google, isso é história, tá? Não é conto de carochinha, não. O Iluminismo, ele era um movimento, né? Onde existiam alguns filósofos como Rousseau, talvez você deve ter ouvido na faculdade ou na escola. Rousseau, Montesquieu, eu não sei nem se é assim que fala. Mas, de fato, eles estavam implantando na sociedade algumas filosofias, algumas coisas que estavam fazendo com que a igreja perdesse o fogo. E uma delas era essa coisa meio antropóloga, como posso dizer? Que era voltada à razão do homem, que era voltada
Não, vamos com calma, esse negócio de religião aí, vamos dar uma olhada na nossa razão, o que a nossa razão diz. E com isso, a Inglaterra virou um cemitério de crentes. Crentes que iam para a igreja, crentes que estavam vivendo ali, lendo a Bíblia, mas não tinham mais o fogo do Espírito em si. E quando John Wesley e Carlos Wesley, eles começam essa missão, esse avivamento, esse pregar a palavra naquele lugar, é como se tivesse acendido a pólvora. Então começa agora, irmãos, pessoas, vinha de quilo, parecia Walking Dead. Eram muitas pessoas por culto, lotado, pessoas caídas, tremendo, gemendo, chorando, pessoas vindo de fora, entrando e se arrependendo. Era isso que estava acontecendo. Agora eu te falo, as coisas vão se construindo. Por acaso, o tempo que nós estamos vivendo hoje não é algo parecido? Não, você há de concordar comigo. Talvez, eu não sei se você tem acompanhado muito noticiários, mas nós estamos vivendo um tempo onde estão se levantando sofismas, pensamentos que estão querendo tirar a igreja do foco. Pensamentos que soam até mesmo inclusivos. Pensamentos que soam como, uau, nós temos que ser todos, né? Deus é amor, não é amor? Então temos que abraçar a todos. E de fato nós temos que abraçar a todos. Mas não venham perverter a palavra do Senhor. Não venham perverter aquilo que o Senhor abomina. Então esses pensamentos, eles têm pego alguns crentes. Você acha que é uma coisa tão fácil de ver? Por isso que eu falo com minha esposa hoje, dê valor à igreja que você está. Se você tem uma percepção de que algumas coisas são erradas nesse tipo de filosofia que tem sido tentado, que eles têm tentado implantar nesses dias, se você tem essa percepção, é por conta do fogo que você tem em você. Isso tem te alertado. Só que isso não vem do nada, isso vem de influência. Esse fogo que você tem é porque você congrega numa igreja muito boa. Esse fogo que você tem, essa sabedoria que você tem, é porque você tem ouvido boas palavras e o Espírito Santo tem falado dentro de você. Amém? Mas pensamentos como esses, queridos, ele tem se expandido. Né? Você tem visto, com certeza, em noticiários, coisas como banheiros para todo mundo, quem quiser, não importa mais isso, né? Diversas outras coisas, enfim, isso tudo está sendo como se fosse uma flecha no arco, sendo empurrada para trás. Quando isso vier com força sobre nós, e vai vir, escute, esses pensamentos, essas doutrinações, elas vão ser impostas cada vez mais nesse mundo. Porque o diabo quer isso, é uma agenda do anticristo. É nesse momento onde a igreja se levanta e começa a operar poderosamente, como sempre foi em toda a história. Nós não estamos nos intimidando. Talvez você possa ver, talvez você tenha que visitar eu ou o pastor Edson numa cadeia. Porque nós não vamos, pastor Ricardo, nós não vamos deixar de falar a verdade aqui. Só que se nos prenderem injustamente, saiba que nós vamos inventar a porta automática na cadeia. Uou, 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 avivamento, avivamento, avivamento. Me tragam homens, me tragam 100 homens que não temem a nada a não ser o pecado. E que não anseiam nada além de Deus. E você vai ver o que eu farei com esses homens. Ei, me traga 100 homens. A igreja fundada por John Wesley tinha 43.200 ministros. Às vezes você olha, quanto pastor dessa igreja, quanto ministro, vai brigar com os avivalistas, irmão. A igreja que John Wesley fundou tinha 43.200 ministros da palavra de Deus. Isso possibilitou que o avivamento do século XVIII não ficasse só na Inglaterra, mas fosse para a Escócia, fosse para a Irlanda, fosse para a América, se expandiu, se expandiu, se expandiu.
Uou! Esse tipo de coisa mexe comigo. Me deixa aqui afogueado. Então nós estamos ou não provando uma medida de avivamento? A igreja não fica mais vazia num culto de quinta-feira. Você lembra os cultos de oração? Já chegou a ter só o pastor, né, uma vez. E hoje nós temos irmãos orando. Deixa eu te falar uma coisa. Se você deseja mesmo um avivamento, é melhor a gente lotar essas reuniões de terça-feira. Amém? Se nós desejamos mesmo isso, é melhor a gente lotar essa reunião de terça-feira. Porque o avivamento, ele nasce num berço de oração. Uou. Olha uma característica. Aceleração e multiplicação de novos cristãos. Lloyd Jones declara que em um avivamento mais acontece em 1 hora do que em 50 anos de esforço nosso mesmo. Em um avivamento acontece muito mais em 1 hora do que em 50 anos de um esforço do nosso próprio braço. Uma vez eu preguei uma coisa aqui, subiu uma palavra no meu espírito. E eu falei, vou falar, mas está me soando estranho, Senhor. Mas eu vou falar, o Senhor mandou. E eu dizia, o Senhor vai desajustar o tempo. Porque parece que Deus é um Deus de... Não é um Deus de bagunça. Parece não, né? Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ajuste. Só que o tempo não tem nada a ver com Deus, não. Deus é eterno. Então, quando diz que vai desajustar, Deus vai dar uma dedada nessa linha do tempo e coisas que estavam acontecendo, demorando anos, elas vão começar a acelerar no nosso meio. Ei, escutem isso. Deus vai dar uma dedada na linha do tempo. E coisas que estavam demorando ou que estavam previstas para acontecer daqui 50 anos, vão começar a acontecer agora. Eu quero saber se você está preparado para ficar com raiva, irmãos. Você não vai ter mais vaga lá. Você já não tem, tá difícil. Mas vai ficar mais ainda. Mas não se preocupe. Deus vai preparar alguma coisa para a gente fazer um estacionamento aqui. Amém? Deixa eu declarar certo, né? Não é porque eu estou falando disso que eu vou declarar errado. Mas vai começar a lotar mais. Os 2 sentidos do trem trarão pessoas para cá. No avivamento da Rua Azusa, há relatos de que as pessoas chegavam na estação de trem e quando pisavam elas já começavam a ficar envolvidas por aquilo que estava acontecendo lá na igreja. Uou! Você pode começar a ver as pessoas descendo, vindo de Jundiaí, de Francisco Morato, de Franco da Rocha, de Caieiras, da Barra Funda, do Brás, não sei da onde. E quando elas pisarem na estação de Pirituba, elas vão começar. Que é isso? Meu Deus! Eu não sei o que está acontecendo comigo. E o Espírito Santo vai estar, vem. E eles vão igual o pica-pau para cá, ó. Atraídos pela unção. Atraídos pela glória de Deus. Uou! O CET marcando reuniões conosco. Tá muito difícil. Pastor Edson, vamos fazer uma reunião aqui. Como que a gente pode fazer? Aí você vai falar assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora falar com o pessoal da empresa de segurança para eles guardar o carro tudo dentro e vocês ficam com todas as vagas que tem na rua. Amém? Vocês acreditam nisso aí? Não vão deixar incircunciso ficar com nossas vagas, não. Uou! Pessoas atraídas. Procurando. Meu Deus. Talvez você vai estar andando por aqui e alguém vai te falar assim, tudo bom? Onde fica uma tal de igreja Verbo da Vida de Pirituba? Aí você vai falar assim, eu sou de lá, a pessoa já vai cair. Uou, nós carregamos uma unção. O que falta para nós muitas vezes é só estar consciente dela. Não é só na hora do culto, você está carregando isso. Quando você chegar para cumprimentar alguém no seu trabalho, você estende a mão, sabendo que você está transferindo alguma coisa. E você aperta a mão do seu chefe assim, e ele vai começar a ficar emocionado e vai te dar uma promoção.
Oh, oh, aleluia! 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 Deus trabalha favorecendo aqueles que esperam nele. Pode acontecer. Vou falar, amém. Pode acontecer de você estar esperando, talvez um dos seus chefes voltarem de uma licença. E no momento que aquele chefe volta, você começa a temer um pouco, falando assim, pode ser que o meu protagonismo ele seja agora um pouco retirado, mas em honra, não importa, farei tudo. E quando chega o tempo daquele chefe voltar, ele volta e pede as contas. E aí alguém vira para você e diz assim, você sabe que em momentos de dificuldade, oportunidades aparecerão. Aconteceu comigo, amém? Uma pessoa ia voltar e ela pediu as contas e falaram assim, você está indo na janelinha. Eu falei assim, eu? É, porque agora que ela saiu, você que está na rota do negócio. Eu falei assim, eis-me aqui. Não estava previsto, mas aconteceu. É porque eu sou bonito, irmãos? Só porque eu tenho o cabelo aqui bem penteadinho? Não. É porque somos filhos. Quando eu vou orar por alguma coisa, algum chefe, eu nunca desejo mal para ele. Eu sempre desejo que ele seja promovido. Que ele seja lançado a um novo desafio melhor para a vida dele. E essas coisas acontecem com você. Amém? Nós estamos passando por um avivamento. Talvez seja um grau ainda pequeno, mas nós já estamos com o pé lá dentro. Nós não temos mais dificuldade para pagar o aluguel. Nós estamos ficando meninos grandes, menininhos grandinhos. Estamos crescendo, o Senhor tem nos aumentado. E Ele mostra dia após dia que existe um propósito aqui, amém? Então em 50 anos você pode fazer muita coisa, mas com avivamento. 1 hora é o suficiente para lotar de gente ali, parecendo o Walking Dead querendo entrar na igreja. Pessoas se ajoelhando dizendo, por favor, eu quero Jesus. Por favor, eu estou desesperado. Me mostra Jesus. O mundo pode estar parecendo que não, mas o mundo está precisando. Nesses dias muito mais. Amém? Olha só. John Hyde levou 100 mil indianos à conversão. Charles Finney 30 mil em uma semana. 30 mil. Evan Roberts, 100 mil almas durante o avivamento do país de Gales. É preciso expandir. Isso vai começar a acontecer conosco. O que acontece no avivamento? O aumento do desejo pela presença dele. Eu tenho visto pessoas malucas aqui. Rapaz, todo mundo fala do João, mas eu sou obrigado a falar também. Eu nunca vi um cara tão sensível. Que, meu Deus, o culto mal começa, ele queima largado e já está no chão lá. Essas coisas não são normais, são coisas que estão começando a desencadear no nosso meio. Está chegando um tempo que não é preciso pôr mão em ninguém mais. Não é? As pessoas estão começando. Daqui a pouco você vê bluff. Uou. Essa unção vai te pegar. Essa unção vai te pegar. Você vai ficar igual eu, quase destruindo a mesa da ceia sozinho. Um dia eu estava aqui, a gente volta, né? O diabo ele tenta sempre colocar dúvida nas pessoas sobre por que as pessoas caem. Esse negócio não é de Deus. O diabo tentou de forma firme acabar com o avivamento que veio pela mão de Jonathan Edwards, implantando pensamentos exatamente sobre isso. Que tipo de manifestação é essa? Isso aí não é de Deus, não. Que negócio é esse? Irmãos, é o simples fato de que nós somos o nosso corpo de barro. Ele não suporta a glória de Deus. Alguém tem que ceder no natural. E com certeza somos nós.
Eu estava aqui e veio uma emoção muito forte. Eu comecei a chorar. Comecei a ficar meio mole. E eu recebi uma carga muito maior de poder. E quase caí na mesa da ceia. Meu Deus do céu. Você sabe que você não precisa se preocupar. Os diáconos vão te segurar, mas se você cair e não tiver ninguém para te segurar, fique tranquilo que o Espírito Santo vai segurar você. Amém. Oh, aleluia. Então existe um aumento do desejo pela presença manifesta de Deus. Olha só em Moisés 3, verso 1, por exemplo. Meu Deus. Como é bom. Eu falei Moisés, né? É Êxodo, desculpa, gente. Êxodo 3, verso 1. Você não achou esse livro aí, não? Que Bíblia é essa que vocês estão usando? Êxodo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. A sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, eu vou para lá. Então disse consigo mesmo, eu vou para lá e vou ver essa grande maravilha. Se você quer ver pessoas aqui, basta você acender uma fogueira aqui em cima. Acenda uma fogueira no meio da igreja. E as pessoas vão dizer como Moisés disse, eu vou para lá para ver isso. Eu vou para lá para ver o que está acontecendo. Eu vou para lá para ver essa maravilha. Os milagres estão começando a pipocar em nosso meio, irmãos. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso vai explicar para você o porquê muitas pessoas não vão conseguir nem entrar na porta. Acontecia isso nos cultos da Rua Azusa. As pessoas antes de cair, antes de entrar na porta já estavam caindo lá. Caindo em estacionamento, não foi que você contou? Que tinha que ir lá pegar as pessoas no estacionamento. Já todo mundo doido. Uou! Olha só isso. Na Rua Azusa e País de Gales, os cultos eram quase ininterruptos. Não dava tempo de acabar um, já começava o outro. Porque tinha que atender todo mundo. Em Gales, as lojas fechavam e liberavam as pessoas para participar dos cultos. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, você indo para um terminal de ônibus e não ter motorista lá? Você já imaginou isso? Mas eu preciso trabalhar, vou ligar para o meu chefe. Alô? Chefe, não me atrapalhe agora que eu estou aqui em Verbo da Vida Pirituba. Você também está liberado, pode ir para lá. Uou! Uou! Isso é demais para o seu pensamento? Você imagina isso? Você que trabalha com telemarketing, você vai estar lá e o telefone não vai tocar nenhuma vez. Você vai falar o que está acontecendo. O povo foi para Verbo da Vida de Pirituba. Aleluia. Lojas fecharem. Imagina, você quer ir no shopping. Você só queria ir no shopping, comprar um sapato, mas as lojas estavam fechadas. Era geral. Era como se fosse um jogo da seleção. Ó, todo mundo dispensado hoje, porque vai ter culto lá no Verbo da Vida Pirituba. Oh, meu Deus. As pessoas vão empurrar essas paredes aqui, gente. As pessoas vão empurrar essas paredes aqui. Uou! Olha só, há muito arrependimento também. O pecado é escancarado diante dos olhos de cada um.
o temor aumenta e o arrependimento é consequência de um avivamento. Porque muitas vezes não adianta o ser humano, o pregador, ou seja lá quem for, querer empurrar o pecado na goela da galera. Não vai rolar. Talvez ele possa te ouvir por temor a você e depois ele vai parar de fazer. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai deixar de falar, deixar de aconselhar, não é isso. Mas quando vem da parte do Senhor, mostrando para você que o que você está fazendo está incondizente, acabou, ninguém precisa falar nada. Esse é o arrependimento genuíno, você não volta para lá. Você não está preso àquilo porque o pastor disse, porque o diácono disse. Você não está preso porque o ministro disse. Não, você está preso porque Deus falou com você. Isso é o suficiente. Amém? Há um resgate ao amor pela palavra. Quando Moody ou Spurgeon iam pregar, havia trânsito no local. É só para eles? Eles são mais queridos que a gente? Eu quero trânsito aqui na porta também. Equipe de trânsito. Preparando para expandir aí, viu? Em nome de Jesus. Mesmo sobre chuva ou vento forte, ninguém ia embora dos sermões de John Wesley. Há um crescimento de ministério, como aconteceu no século XVIII. John Wesley, ele chegou metendo o pé no iluminismo. Pá! Curas aconteciam. As pessoas largando muleta. Você sabia que George Whitefield, ele fez um sermão uma vez, se não me engano, para 1000 pessoas ou mais, e ele não tinha microfone? A voz dele podia ser ouvida a quilômetros. Como que faz isso? Deus instalou um alto-falante aqui na garganta dele? É exatamente isso, gente. Como pode falar para mais de 1000 pessoas, mais 10.000 pessoas, sem usar um microfone, e ser ouvido, e ser entendido? É possível isso, gente? É só com um avivamento, só com uma coisa de Deus mesmo. Eu tenho uma surpresinha para você aqui já. Espera aí. Você vai gostar disso aqui. Então, há um crescimento do ministério. Como eu falei, tinha 43.000 ministros na igreja fundada por John Wesley, na Inglaterra. Amém? Olha só, a capacitação para a obra de Deus. Essa é pancada. No avivamento, a capacitação para a obra de Deus. Alguns vão gostar muito. Mas na Irlanda, existem relatos no avivamento da Irlanda que pessoas começaram a ler e escrever do dia para a noite. Sabe o pastor Antônio, que era aqui da nossa igreja? Tem uma história assim, né? Quem que era o da Hebron aí? Dá uma acenada. Tem uma história do pastor Antônio que ele dormia todos os dias com a Bíblia embaixo do travesseiro. Ele não sabia ler, não teve oportunidade. E um dia ele acordou e abriu a Bíblia e estava lendo. Irmãos, eu sei que você vai falar, mas eu frequentei 20 anos na escola, fui alfabetizado. Mas Deus faz. Deus faz. Não adianta você querer colocar Deus no teu raciocínio lógico. De não, mas veja bem, o esforço do ser humano. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. E você vai ficar de bubu. Então entra no mover, meu irmão. Entra no mover. Olha só, Jenny Moore. Quem sabe quem é Jenny Moore aqui? Não é a minha esposa, não. Jenny. Ela é a mulher que futuramente se tornou a esposa do cara da Rua Azusa. Qual que é o nome dele? William Seymour, exatamente. Em um dos cultos lá, exatamente nesse que estavam gritando 3 dias e 3 noites, igual desesperado doido, simplesmente disse que ela sentou no piano e começou a tocar o piano e cantar. Só que ela nunca tinha feito curso, ela não sabia fazer isso. E diz a história que ela carregou esse dom até o resto da vida dela. Estamos precisando de um tocador aqui. Imagina naquele momento. Não tem ninguém. Filha, senta ali, vai. Que eu vou fazer o download agora. Senhor, mas eu não sei pregar, estou aqui no meio do povo. Senta aqui, filhão, que eu vou fazer o download aqui.
Uou! Você tem suporte para isso? Você vê um irmão aí do nada, o irmão nem músico era, ele sobe lá e começa a fazer isso aí, ó. Você tem suporte para isso? O que vai acontecer com você? Você vai ficar bravo porque... Mas eu estudei no Instituto Cancion, estudei na escola não sei o quê. Uou! Há um maior crescimento na igreja. Charles Finney saqueou o inferno em meio milhão de pessoas. Através do avivamento inglês foram 7 milhões de pessoas. Estima-se que o avivamento da Rua Azusa, eu fiquei espantado com esse número. Olha isso. Estima-se que o avivamento da Rua Azusa, eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Foram 600 milhões de crentes a mais injetados no mundo. Eu imagino que seja direta e indiretamente. Porque diz também que 90% das igrejas hoje que nós congregamos são igrejas que vieram da influência da Rua Azusa. Isso é muito poderoso. Isso é... Meu Deus. Porque alguém decidiu entrar em Deus. Alguém decidiu entrar em Deus e hoje nós temos 600 milhões a mais de crentes no reino de Deus. Ou melhor, 600 milhões de pessoas a menos no inferno. Porque alguém decidiu entrar em Deus. Amém? Jonathan Edwards e o sermão pregado em 1741 em Enfield. Esse daqui é famoso, todo mundo conhece, Pecadores na mão de um Deus irado. Talvez você não conheça, mas há relatos de que ele ficou 3 dias sem dormir, orando, jejuando, não comia. E ele se colocou para pregar esse sermão. Imagina, irmãos, ele pregando um sermão aqui, como esse, Pecadores na mão de um Deus irado. E de repente ele fala alguma coisa e as pessoas começam a ver numa dimensão, parece que eles estão dentro da mensagem. E de repente tem pessoas se agarrando em banco. Você consegue imaginar isso? Pessoas se agarrando em banco desesperada. Não! Parecia que tinha aberto um buraco no meio da igreja e as pessoas estavam prestes a entrar dentro do inferno. Isso marcou o começo desse avivamento. E diversas coisas aconteceram pela mão de Jonathan Edwards. E aí entra aquilo que eu te falei, manifestações do Espírito. É muito legal ver o parecer dele sobre isso. Né? O George Whitefield, ele ficou em dúvida se aquilo era de Deus mesmo. Tentou expulsar o demônio nas primeiras vezes. Rapaz, tem um cara se tremendo aqui, sai em nome de Jesus. E depois ele foi orientado, não, rapaz, é de Deus. Imagina se vem aqui na nossa igreja, então. É irmão na unção da moto. É irmão tremendo, é irmão no jacarezinho, no T-Rex. Todo tipo de unção tem aqui, irmãos. Todo tipo de unção. Amém? E ele sempre teve uma vida de oração e intimidade. Olha só que engraçado. Olha com o que ele era comparado. A biografia diz que eles comparavam Calvino como um monte alto de sabedoria. Mas Jonathan Edwards era o Monte Everest da sabedoria. Comparado ao apóstolo Paulo. Irmãos, que é isso? É só um avivamento que pode fazer essas coisas? Meu Deus. William Seymour, em 1906, um grande terremoto aconteceu. Ouçam isso. Aconteceu um tempo antes. Alguns consideraram isso como o start para o avivamento. Veio um grande advento. Pum, foi um terremoto em São Francisco. Não era bem perto de lá, mas as pessoas ficaram sensíveis com aquilo. Teve um grande incêndio. E eles consideraram isso como um start. Ei, por que o coronavírus não pode ser um start para o nosso avivamento? Pode ser que esteja mais flexível, que as pessoas estão menos sensíveis, mas ainda existe um campo para a gente trilhar nisso. Ainda temos herança. Esse vírus maldito deixou uma herança na parte positiva para a gente alcançar mais vidas. Amém? Então, naquela ocasião, o Seymour já estava influenciado pelo avivamento do século XVIII, que é esse do George Whitefield, John Wesley e tantos.
E ele leu um livro. Só que esse livro ele começou a ser divulgado. Olha só a importância de você estar envolvido com essa mensagem. Tinha um livro que começou a ser divulgado amplamente, onde eles residiam, nos Estados Unidos, que era o Avivamento no País de Gales. Eles começaram a ler aquilo. E o espírito daquele livro começou a se propagar no meio deles. Então, isso foi um estopim. Eles falaram, vamos marcar em casa mesmo. E era em chalés assim. Vamos marcar reunião de oração. Aí foi lá, irmão, começou. 3 dias, gritando, urrando. E o povo queria saber o que estava acontecendo lá dentro. A casa já estava ficando cheia do lado de fora. Aí eles decidiram ir para esse prédio na Rua Azusa. E as coisas que aconteceram lá é absurdo. É absurdo. Você está pronto para viver essas coisas ou não? Nós estamos no fim dos tempos, irmãos. É o ápice da volta de Cristo. Tudo bem que a gente pode estar olhando e falando, para nós é o ápice, mas quando Deus olha, um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Mas nós estamos naquela gotinha de tempo, acabando. E Deus tem uma obra grande para fazer aqui nesse bairro, nessa região, o estado, nesse país. E Ele conta com você para entrar nele, para ser um agente de avivamento. Você já imaginou? Eu estou aqui pregando sobre avivamento, mas o Lilo decide se trancar no quarto. E um dia ele está passando aqui e as pessoas começam a cair. E eu, o que é isso? O Lilo. E aí ele simplesmente vai e tira alguém da cadeira de roda. Acabou, meu irmão. Acabou. CNN aqui na porta, irmãos. Esses caras fizeram tudo isso quando não tinha televisão. Imagina hoje a CNN aqui na porta. Estamos aqui diretamente de Pirituba. Estamos aqui num momento muito interessante, onde vamos ver, acompanhar agora mesmo pessoas sendo curadas de cadeira de rodas, de muletas, de aparelhos ortopédicos. Olha lá, veja lá, Lilo está impondo a mão agora sobre eles, ao vivo. Uou! Uou! Uou, uou! Como pode ser o Michael lá atrás. Se você decidir entrar em Deus, não existe limites. Não tem limites. Deus pode começar algo grandioso por tuas mãos. Uou. Existe um relato interessantíssimo. A Aimee McPherson, uma mulher. Eu já estou indo para o fim. E essa mulher, meu Deus, a mulher fundou faculdade, fundou não sei o quê, fundou sala de oração, construiu, comprou um templo. Meu Deus, era uma mulher multiuso. E trouxe um avivamento naquela ocasião, no Templo Ângelos. E existe relatos de um repórter, não era bem um repórter, ele era um escritor, general do exército, coronel na verdade. E ele foi naquele momento para observá-la. E ele começou a observar. E ele queria contabilizar quantos milagres ela tinha feito. Contabilizar o que estava acontecendo. 2 curados, 2 tremendo, 3 tremendo. Só que chegou uma hora que ele disse que ele perdeu as contas. E aí só restou para ele, irmãos, ir para o púlpito e dizer, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Vão vir repórteres aqui, mas eles não vão sair sem Cristo daqui, irmãos. É demais para você sonhar com isso? Não está longe, não está longe. Não está longe, irmãos. Nós estamos com o pé no fim. É vontade de Deus acontecer essas coisas. Amém? O catalisador do avivamento desse que veio pelas mãos de Aimee McPherson foi no momento onde ela estava precisando muito de ajuda no ministério e de repente apareceram alguns irmãos que participaram do avivamento da Rua Azusa. E eles falaram, a gente gostaria de, nesse mês de abril, fazer algumas reuniões na sua igreja em comemoração aos 30 anos do avivamento da Rua Azusa. E ela falou, é isso. Como o pastor faz, né? É isso. E eles fizeram as reuniões e diz que em maio, foi em abril, em maio, explodiu um grande avivamento naquele lugar. Porque o espírito do avivamento está pairando. Nós estamos falando dessas coisas, enquanto estamos falando dessas coisas, algo pode acontecer. Uou! Essa mulher fez tudo isso sem internet. Formou não sei quantas pessoas da faculdade em teologia. Poderosíssima.
Maria Woodworth Ether. Essa é pancada. Eu vou encerrar com ela. Sabe quem referenciou ela? F.F. Bosworth. Tem um relato dele dizendo assim: quando a irmã Maria estava conosco, foi pancada. Foi pancada. As reuniões de orações, elas estavam previstas. E diz que ele tinha uma equipe grande do F.F. Bosworth para acomodar todo mundo. Só que o negócio estava tomando proporções assim gigantescas. Aí ele começa a contar e ele fala assim: tinha um cara que ele veio com a costela destruída. E doía muito. Ela impôs as mãos sobre ele e eu vi a costela voltando para o lugar. Meu Deus. Tinha um menino. E esse menino, ele tinha um braço com paralisia. E ela impôs as mãos sobre ele, mandou tirar a tala. O moleque caiu no chão. E quando ele levantou, o moleque já podia fazer tudo com o braço. Curas instantâneas. Diz que tinha uma mulher índia. E aquela mulher, por 30 anos, se não me engano, ela tinha uma ferida no pé que não secava. E ela impôs as mãos. E a ferida começou a secar. A dor sumiu. Essas coisas estão acontecendo no nosso meio. Pode ser uma cura de dor de cabeça, mas você tem que dar valor, porque a dor de cabeça é o primeiro passo. Uma dor nas costas é o primeiro passo para começar a curar uma costela. Diz que no Templo Ângelos, voltando agora a Aimee, tinha uma sala só de milagres. Como que é essa sala de milagres? Tinha cadeira de roda, tinha muleta, tinha tudo lá. Eu vi uma foto dessa uma vez do Davi Miranda, não é? O Davi Miranda tem uma foto dessa, uma sala lotada de cadeira de roda, de muleta. Eu não sei como, Deus está fazendo, Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu só estou aqui para querer participar, Senhor, estamos disponíveis. Amém? Existia uma banda, era uma banda irlandesa. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei impactado. Essa banda irlandesa, ela foi fazer um turnê evangelístico na África. E quando eles chegaram lá, você imagina a África, muitas vezes são cidades pequenas. E começou a rolar aquele burburinho. Tem uma banda de rock aí e tal. A banda é top. E aí alguns metidos, sabe aqueles metidos a empresário, os caras que domina a cidade e tal. Ele falou assim: vamos fazer dinheiro com isso aí. Vamos chamar essa galera para tocar pra gente. Aí eles foram lá. Então, vocês estão aqui na nossa cidade. A gente gostaria de saber se vocês não tocam hoje à noite pra gente. Eu posso dar um cachê. Aí eles falaram: não, nossa missão aqui é voluntária. Então vocês tocariam pra gente? A gente toca assim, só passar o endereço e dizer onde é que a gente vai estar lá. E aí vão os rapazes lá com tudo, né? Esses jovens. Eles devem ter olhado para a cara daqueles jovens, tudo com mechinha, brinco, não sei o que. Rapaz, esses caras aí não tem nada com Deus não. Vamos chamar. E quando eles chegam no lugar, é uma casa de entretenimento adulto. Adulto do diabo, né? Porque adulto crente não vai nesse lugar não. E aí o rapaz está na porta e diz assim: se vocês não quiserem tocar, tudo bem. Porque, né? Aí eles falaram: não, a gente vai tocar. E aí eles foram lá para dentro, arrumaram tudo. E todo mundo esperando a primeira música. Qual foi a primeira música? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Como é que é o começo? Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para o perdido, tu és a paz para o cansado, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém
é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Enfim, eles começaram a fazer isso, devagar, e foi aumentando. E aqueles homens com seus drinks nas mãos, usando aquelas mulheres como objetos, muito dinheiro, muita droga rolando ali. E de repente começam a cair os copos. A droga é jogada fora. Aqueles homens, aquelas mulheres começam a chorar naquele lugar. Todos ajoelhados querendo a Cristo a qualquer custo. Uma letra com avivamento é capaz de mudar a circunstância do lugar. Não importa se você vai tocar dentro do inferno, se você tem o fogo do Espírito dentro de si, você pode mudar a circunstância ao seu favor. Você pode mudar o ambiente ao seu favor. Oh, você pode mudar se você tem o fogo do Espírito. Foi a Aimee McPherson que falou isso, sobre a jarra. Se você não gosta das manifestações do Espírito, simplesmente apague elas. E elas vão sumir durante algum tempo. Agora, se você gosta, coloque a sua chaleira no fogo. No começo, ela pode apenas fazer um barulho. Daqui a pouco ela começa a soltar fumaça. E se você aumentar o fogo, ela começa a borbulhar. E se você não tampar essa chaleira, pode ser que a água escorra para fora.